Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está me ouvindo. Eu me chamo Luiz Henrique e esse é mais um episódio, ou melhor, o quinto episódio do nosso BJ Pod, o podcast oficial do meu projeto Entrevistando, ao qual eu viso entrevistar pessoas que fazem parte da história desse distrito que a gente tanto ama. Antes de começar o bate-papo, eu quero deixar alguns recados essenciais. O BJ Pod está disponível em 3 plataformas digitais para você ouvir quando e onde quiser, 100% gratuito. Em ambas as plataformas você encontra algumas funcionalidades incomuns. São elas os botões de seguir ou se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades, o like e o botão do sininho para você ativar e ficar por dentro em tempo real quando tem algum conteúdo novo. Tem também o campo de comentário para você deixar sugestões de pessoas que vocês sabem que vão gostar de eu estar entrevistando, para a gente estar fazendo um episódio com ela também. Ou deixar sugestões de outros temas, ou comentar o que vocês acharam de tal entrevista, se vocês se nostalgiaram, enfim. Deixem algum comentário também lá que eu gosto muito de ler e de estar respondendo vocês. E por último, o mais importante, o compartilhamento. É ele que vai ajudar a alavancar ainda mais o nosso projeto em todas as redes sociais. Ditos os recados, agora a gente vai para a nossa entrevista. O entrevistado de hoje, ele nasceu em Bom Jesus, mas se mudou muito cedo com a sua família para Volta Redonda. E após 29 anos, ele retorna ao distrito para poder reviver ahn, memórias nostálgicas, reviver o seu passado, a sua infância, aqui nesse lugar que a gente tanto ama. Então seja muito bem-vindo, senhor Vantuil. O senhor nasceu mesmo aqui em Bom Jesus? Nasci na fazenda lá no Mato Dora, que é o chalé, né? E de lá depois eu vim para Bom Jesus. Meu pai comprou uma posse aqui, construiu a nossa casa. E logo ali depois da Maria do Carmo ali, agora tem o nome, acho que é Arlindo Neves. Ah, sim, A rua chama Arlindo Neves, que vai, a antiga Rua do Buraco. E a rua de baixo, que vai para o sítio deles, dos Neves, é lá em cima, a qual, né? E nesse período, então tem boas memórias de Bom Jesus. Eu sei, que a minha avó era parteira, Maria Raimunda, né? E eu com isso aí eu conheci as fazendas, porque tanto a fazenda do Ney Flores, do Ivan Flores, né? Agora mesmo fui ter na fazenda que era do Ivan Flores, que eu buscava leite com meus irmãos ali na fazenda. A minha mãe não tinha um leite suficiente, então o pai comprava um leite, e era eu e meu irmão Zé Wilson. que ia buscar. Hoje meu irmão já é falecido, né? Abaixo de mim. Eu tenho 71 anos de idade, então sou uma história viva. Tenho uma licenciatura em História, né? Sou professor também e trabalho também na área de ensino da construção civil, de onde a minha formação é, né? Hoje dentro do Senai, em Volta Redonda. Estou aqui com o Luiz, que está me entrevistando, resgatando a memória de Bom Jesus. Porque a nossa cultura, nós precisamos valorizar mais essa questão das memórias. Isso é muito importante para a formação do indivíduo. Até para o lugar também, né? Até mesmo para que ele entenda o que eu estou fazendo onde eu vivi a minha infância, onde eu nasci e vivi minha infância, conquistei, fiz amizades, e preservando a história de um local que a vila, hoje isso aqui era uma vila e continua sendo um vilarejo. Bom Jesus da Cachoeira, tem coisa fantástica aqui para ser resgatada. E isso leva um tempo, como você está fazendo atualmente. É um trabalho excelente, que é um trabalho até nobre, resgatando memória. Pô, isso é fantástico. Então foi um período, né, que eu pescava nos córregos aqui, e a gente, quando tinha vagem de arroz ali, não sei se você chegou ainda a presenciar essa vagem de arroz atrás aqui da rua. Sim, sim. Ali o arroz, escolhia o arroz, depois ia as crianças, eu era criança, apanhava a sobra do arroz que ficava nos canteiros, dentro do plantio, da vagem, e vendia para o Hugo. O Hugo era o dono
da máquina que de ele arroz. tinha uma máquina de arroz. Isso, a família deles, né? Era em frente aqui, a igreja eles Santo Antônio. limpava o arroz da saída, aquele arroz integral ainda, que não sofria nenhum processo. Aliás, os arroz, nesse período aqui, dos anos 60, o arroz ainda não era processado. Hoje o arroz que nós comemos é processado. Muito bem. Então são esses córregos que a gente pescava. Comi muito lambari aqui. A coisa gostosa do córrego que nasce lá em cima na fazenda, no sítio dos Neves, que vai desaguar aqui perto do posto de abastecimento aqui, que vai para a fazenda dos Flores, né? Ah, sim. Isso. Então esse córrego aí também tem história. E ele dava muito, era lambari, bagre e traíra. E a gente pescava muito, a gente era menino com 7 anos, não tinha que as crianças têm hoje. Esse perigo das crianças sofrer agressão, etc. E então, esse período era um período livre, um período bom. O Brasil era rural. O Brasil era bem rural nesse período. Quando as fazendas, os colonos moravam na fazenda. Todos eles moravam na fazenda e boa parte dos colonos moravam em Bom Jesus. Por falar em colonos, da fazenda, os produtores, que o Brasil ainda era bem rural nos anos 60, nos anos 70, bem rural. A coisa começa a mudar aí nos anos 80, 90, aí até chegar hoje no agronegócio e agricultura familiar. Muito bem. Voltando aí a questão do passado, né? Nós tínhamos aí, então hoje eu entendo que aqui em Bom Jesus havia as duas classes. Você era pobre e você era rico. O rico era aquele remediado. Não tinha rico. Você ficava ali na situação do fazendeiro, o pequeno comerciante aqui, no caso do Geraldo Gonçalves, do Nelson, o Valdomiro Rezende, que tinha um sítio lá em cima, acima aqui da rodovia que vai para Muriaé, né, do lado esquerdo. E nós tínhamos do lado de cá as Flores, desse lado quem vai aqui para Cachoeira Alegre, a família do Augusto, era o doutor Augusto, que meu pai foi pedreiro dele muitos anos, e também dos Teodoro, fazenda do Chalé, Santa Fé, cá embaixo, onde que minha tia Marinha morou por longos anos. Onde eu fui ontem. E só história que hoje eu entendo como o Brasil vivia num atraso muito grande. Você vem aqui hoje entender a história do nosso município, do vilarejo de Bom Jesus, como Cachoeira Alegre, os demais vilarejos de Sapucaia, a cidade de Laranjal, que não era cidade ainda, né? Depois se transformou em cidade. E fora também no contexto social, havia aqui também o prédio aqui dos Neves, que é aquele prédio ali, havia sim o grito de carnaval ali no prédio, tinha bloco de carnaval de Bom Jesus, né? Comandado pela família do seu Clementino? Clementino, justamente. Clementino é vizinho da minha tia, que mora ali que vai da família do Jorge, a família do Zé, que são pedreiros, né? Eles são pedreiros top também de Bom Jesus. Nossa, que fascinante essa história, né? Fascinante. E o senhor atualmente mora onde? Eu moro em Volta Redonda, né? Em Volta Redonda. Eu moro em Volta Redonda, mas o bairro que eu estou atualmente, Barra Mansa, divisa com Volta Redonda. Nós temos um patrimônio em Volta Redonda, que é o imóvel que nós vendemos aqui e compramos lá. O pai pegou o dinheiro aqui, vendeu bem a casa aqui na época, e comprou um terreno que era bem mais caro que Volta Redonda, né? O nível o padrão e a valorização de imóvel é muito mais que aqui, que era uma vila, né? Verdade. Então nós compramos lá e permaneço na moradia hoje. Eu moro no Jardim Guanabara, Barra Mansa, e a minha família toda do Retiro. A família que estava aqui, o pai arrastou todo mundo para Volta Redonda. Pois é, mas não tem como esquecer de Bom Jesus, né? Não tem como, porque isso faz parte da minha vida. Eu valorizo muito isso, é questão até coisa, como eu disse, nós precisamos resgatar também essa memória viva, quem está hoje envolvido numa sala de aula, no caso do professor de História, o professor de Sociologia, Filosofia, trazer as nossas crianças para resgatar memórias, convidar os pais para participar de reunião nas escolas. Né? Eu conversei muito com a Maria do Carmo ali, mas ela tem uma história viva ainda do nosso vilarejo. E ela chegou a ser sua professora, hein? Né? Chegou, eu saí daqui na segunda série, né?
Eu fui concluir meus estudos em Volta Redonda. Ah, tá. Foi. E a faculdade veio mais tarde, mas foi excelente. E como o senhor se sente depois de 29 anos voltando aqui para Bom Jesus, vendo que esse distrito modificou, não é mais o mesmo, né? Está só evoluindo. Então a gente tem um PSF de prontidão, tem campo, tem 2 escolas, né? A creche e a escola estadual. Tem também diversas lojas, né? Diversos estabelecimentos para atender aqui a comunidade. Como que é para o senhor? É emocionante? Quando eu desci aqui, que eu entrei na rua principal, né? Eu fiquei fascinado com isso aqui. Gente, eu acompanhava a Volta Redonda, eu tenho um drone, eu tenho um vídeo, o rapaz tirou lá de cima quem vem aqui de Muriel para cá, aquele morro ali que está habitado hoje. Sim. Isso aqui tudo era mata virgem, isso aqui para cima, aqui, acima da estrada. Uhum. A gente buscava lenha ali, carregava o feixe de lenha. Vou contar um pouquinho da história do feixe. Então, eu cheguei aqui, eu fiquei assim, mas eu estava acompanhando já, que eu não via a hora de voltar a Bom Jesus, né? Não via a hora, porque é o lugar que eu nasci, minha infância, minha família, minhas raízes estão aqui, minha avó está sepultada, meus tios sepultados aqui no cemitério, que é um cemitério histórico também de Bom Jesus, da vila, né? E não sabendo eu que isso aqui era uma história viva do Brasil, porque aqui, como eu disse no início da entrevista, aqui, gente, foi a área de produção do café, o período do ouro do Brasil. Então você chega aqui e vê essa mudança toda, e fiquei feliz que é uma vila bem cuidada, as ruas limpas, você tem hoje, no aspecto social, tem um bom campo de futebol, aqui tem festas que se realizam durante o ano, a igreja católica mudou, as duas igrejas, hoje tem igrejas evangélicas, então é uma mudança, e no contexto geral, esse passado com a história presente, a gente houve mudança e as mudanças foram benéficas. Por quê? As mudanças que ocorreram aqui hoje, a gente nota que não há muita diferença entre as classes sociais moradores do Bom Jesus. Então eu vi isso aí, essa mudança. Achei super legal, uma coisa que deixa a gente motivado e emocionado também. Que o Brasil, ontem no chalé eu senti isso. Que a casa que eu nasci só tá, a fundação era feita com pedra bruta, chão, pedra marrom, as pedras fazia com ela e montava a estrutura. Foi emocionante. Hoje eu saí aqui para a estrada aqui, acompanhando isso aí, a qual eu estou me referindo. Eu recentemente descobri que a família Bittencourt, do senhor Manuel Alves Bittencourt, João Alves também, que foi o filho dele que fundou a escola, foi amigo de Dom Pedro II. Eu achei um recorte que a família me procurou, mais recente, né, os parentes mais recentes, me mostrou que ele, no caso o Manuel Alves, chegou a ser amigo de Dom Pedro, olha só. Assim, era um homem muito importante na época, né, que ele possuía muitas terras aqui no local, doou terrenos, no caso, para as igrejas católicas, para a escola. Então você vê como que uma pessoa que morou aqui, tipo assim, igual até os familiares falaram, mais recente, eu não entendi. Por que uma pessoa tão de vida foi para um lugar assim tão pequeno, né, Bom Jesus, e a gente também não tem essa resposta, mas a gente fica feliz, né, de ter uma pessoa tão importante na época. É porque é a fundação dessa comunidade, que é a Vila Bom Jesus Cachoeira. Ele ajudou, né, contribuir para que Bom Jesus tornasse realmente Bom Jesus da Cachoeira. Sim. Antigamente tinha um Alegre, que a gente pertenceu à Cachoeira Alegre, mas aí, isso mesmo. Aí a gente passou um período na mão do pessoal de Palma, e depois que a gente veio para Muriaé, pertencer no caso a Muriaé. Aí eles tiraram o Alegre, né, que é inicial. E essa cachoeira que tem no nome, né, a gente vira e meio se pergunta, mas por que cachoeira? Aí, por conta de um rio, né, um rio que banhava aqui, me disseram que era uma cachoeira, né, que percorria aqui os distritos, por isso que a gente passou a pertencer a Cachoeira Alegre, que esse rio banhava Bom Jesus. Porque Cachoeira Alegre é a vila, né, que recebeu o derivado, né? Sim. Então, muita história, né, que a gente tem para contar. E o que mais você tem para relatar? Eu me lembro também, um fato histórico, quando eu entro para a faculdade e faço história, vou entender melhor
falando sobre o feixe agora, né? O feixe sabe que é uma porção de pauzinho fino, você faz né? Aquele feixe. E o feixe era o símbolo do fascismo, o período que Mussolini governou a Itália, no período do eixo do mal, né? No caso, Hitler, do nazismo, e aqui, Itália, fascismo, o símbolo era o feixe. Eu não sabia que era isso. Então, eu carregava o feixe aqui, buscava lenha no mato, que a minha mãe tinha mês que o meu pai podia comprar lenha. E tinha mês que a gente não havia fogão a gás. Nesse período, não. Aqui não tinha fogão. O rico tinha um bom fogão a lenha em casa, todo mundo tinha fogão a lenha. Mais ou menos, o outro tinha um chique. Mas a lenha se comprava. Aí eu saía com meus primos mais de idade, já garotão, eu ia com eles nessas matas, que dizimaram essas matas todas aqui. Aqui nós tínhamos uma mata aqui em cima, linda, mata aqui, dizimaram a fazenda dos Flores também dos Augusto. Ah, sim. Eles dizimaram essa boa parte da floresta, que hoje é proibido fazer isso, não pode fazer mais. Então a gente entrava na mata para pegar a lenha e trazer para a mamãe fazer a nossa refeição. Porque aquele mês que o pai não podia comprar lenha, ele tinha que se virar. E a mãe colocava a gente para buscar lenha. Quando não podia trazer peixe, eu trazia um pedaço de madeira que dava, eu aguentava. E nesse período também, quando a gente entrava na mata, a gente comia muita coisa na mata, fruta, palmito, né? Eu comi muito palmito na mata. Meus primos maiores sabiam qual era. Tinha uma fruta que se ela tivesse no ponto, ela sapecava toda a boca da gente. Então isso, gente, é história. É história viva, você resgatar esse passado para que a nossa juventude, as nossas crianças entendam. Essa vila aqui foi uma vila importantíssima na história do Brasil, na formação de uma sociedade que hoje ela foi o espelho para que essa sociedade hoje viva aqui e no contexto e também na visão do futuro, da atualidade, hoje no século XXI. Verdade. Falou tudo. É muito fascinante, né? Você vê como que um lugarzinho pequeno, que não tinha nem 1.000 habitantes ainda, foi só crescendo, só crescendo. Era bem precária a situação aqui, né? A realidade era essa. E você vê hoje em dia, né? Um lugar bem cuidado, um lugar assim, tranquilo de morar. Muita gente às vezes vem pra cá procurando casa e não acha, porque quem tem um terreno aqui, hoje em dia não quer nem vender. É ótimo. Porque aqui é um bem, entendeu? Aqui é um paraíso. Aqui é. Isso aqui é um lugar que as pessoas... Eu tenho uma admiração muito grande por dois artistas do Brasil, do Almir Sater e do grande ator brasileiro, Lima Duarte, que ele participa com o Almir Sater, seguindo em frente. Ele fala uma frase, e essa frase eu estou sentindo lá no Cachoeira Alegre. Aqui, gente, aqui, as águas abraçam a floresta e a floresta beija as águas. Nossa. Eu vi isso lá no Chaléu, na fazenda. Preservar e manter essa memória para que as nossas crianças, nossos jovens, entendam, os que moram aqui principalmente, e por que não de nível geral do Brasil? Porque o europeu preserva, ele guarda essa memória, mantém a tradição. Muitas tradições foram derrubadas, mas nós temos que preservá-las para que nós tenhamos um povo mais culto. Eu fico preocupado. Se deveria investir mais na cultura dos nossos jovens. Embora nós vivemos um período da mídia, a mídia contemporânea, né? Mas que os nossos jovens lessem mais. Que um município com esse aqui não tivesse até uma pequena biblioteca com livros que trazem a história da nossa região, e se tratando de Bom Jesus e da localidade, para que eles leiam e entendam. Né? Eu, por exemplo, antes de ir embora, gostaria, a intenção de manter um contato contigo
carro do carro passou para mim, Sim. eu vou sim procurar o Luiz, aí eu vou caminhar na estrada, vou passar ali, vou conversar com o Luiz. Isso foi ótimo e eu fico feliz por contar um pouco da história, daquilo que está ao meu alcance, que eu, buscando informações também, né, não sabia que Dom Pedro I, a família Alves, né, fazia parte da história, sinceramente. E descobri agora porque eu não tinha feito pesquisa antes. E volto a dizer novamente, as classes sociais aqui eram bem divididas. Havia pobre realmente. Eu fui calçar sapato em Volta Redonda. O pai era pedreiro, mas nós tínhamos, os irmãos, eram 4 irmãos que foram para lá. E lá nasceu umas 4, né? O pai foi novo, o pai tinha 36 anos. E minha mãe estava com 32 anos. Então estava o período de criar família, né? De ter filhos, etc. E a gente não tinha, o pai não tinha condições de manter tudo isso aí, que a coisa era apertada. Eu digo para você, as classes sociais eram bem divididas. Era bem dividido sim. Você era pobre e você era médio. O rico, não havia tanto rico, mas havia o senhor da fazenda, o senhor da produção, no caso das fazendas. A história do chalé que eu observei ontem, segundo o meu conhecimento, aí o menino que levou a gente, o Rafael, ele fez uma pergunta, o Nilson, meu primo, que é filho da tia Marinha, ele me perguntou, mas por que se construiu a fazenda nesse topo? Porque a fazenda está toda... Eu entendo porque aquilo ali significava uma coisa importante. Que onde foi construída a fazenda, o chalé, cá embaixo a fazenda Santa Fé, que é do Paulo Teodoro, em cima era do Valdemar. Se construiu a fazenda ali para ter... Lá é o Mirante. Ele tem toda a visão embaixo da área de plantio, de área de produção, de domínio, de acompanhar os trabalhadores, que o período dos escravos executando a produção. Que o nosso meio de produção era escravista. 1800, 1850, quando vem a libertação, a Lei Áurea, né? A qual assinada pela Princesa Isabel, a fim disso aí. Mas notamos, desculpa, 1888, né? Ah, é isso. 1888. Que em 1850 foi a lei do escravo livre. Ok? Se tiver, pode corrigir. 13 de maio de 1888, assinatura da Lei Áurea. 1850 foi, como dizer assim, o passe livre para os escravos já nascessem daquela data em diante. Que nós tivemos um período longo de 350 anos de escravidão, né? Que é quando se cria a lei do ventre livre, em 1850, os escravos que nasciam ali já não podiam ser escravos mais. Em 1888, 3 de maio, ela assina. Já nasceu liberto, já. Que também foi os ingleses começou a influenciar no governo brasileiro que deveria acabar com a escravatura. Para o inglês, as maiores indústrias que tinha no momento era a Inglaterra. E a Inglaterra fornecia produtos já fabricados, que tinham os manufaturados, né? Para ter comprador. Se eu tenho escravo, não tem quem vai comprar meus. Eu tenho uma fábrica, eu tenho uma produção. Se eu tenho escravo, eu não vou conseguir vender meu produto. Então isso foi muito importante também. Faz parte da nossa história da região. Se você compreender de São Paulo, estado de São Paulo, estado do Rio, estado de Minas, tudo área de produção de café e a política de oligarquia dominando isso aqui. Oligarquia mineira, oligarquia paulista. Chegamos ao fim de mais uma entrevista aqui no nosso BJ Pod. Eu quero agradecer mais uma vez ao senhor Vantuil por ter topado essa entrevista de última hora. Ele chegou aqui em casa para saber um pouquinho sobre mim, sobre o meu projeto. Eu já tratei de ligar logo o gravador do celular para a gente estar registrando essa entrevista, que eu imaginei que ela seria bem nostálgica, e ela realmente foi, né, gente? Vocês se emocionaram daí? Que eu também me emocionei muito daqui, tive que me conter, porque é muito bom, né, a gente rever memórias, assim, desse bom Jesus do passado, que a gente gosta e guarda com muito carinho, né? Muito obrigado, então, seu Vantuil.
E para você que ficou até o final, meu muito obrigado. Muito em breve a gente voltará com mais um entrevistado ou entrevistada aqui no BJ Pod. E a gente se vê também diariamente com os posts do Entrevistando no Instagram. Eu vou ficando por aqui. Tchau!